Fala gente, beleza? Luiz Vitor aqui. No vídeo de hoje eu vou te fazer análise do Acer Aspire 5. Cabe ressaltar que o modelo que eu vou te falar nesse vídeo é o modelo que acabou de ser lançado, ele é lançamento e ele conta com um processador da Intel de 11ª geração. O Acer Aspire 5 já é um modelo que está no mercado há bastante tempo, mas existem modelos ainda com processadores de 10ª geração sendo vendidos. Esse que eu vou te falar agora é o último lançamento e tem várias coisas novas. Então, se você está curioso ou curiosa para saber se ele é um bom custo-benefício, assiste esse vídeo que eu vou tirar todas as tuas dúvidas. Se você curte meu conteúdo e quer me dar uma força, não esquece de deixar a tua curtida e se inscrever no canal. Bom, sem mais delongas, vamos à análise. Primeiro ponto, para quem é o Acer Aspire 5? Sendo bem sincero contigo, o Aspire 5 é um modelo que no exterior ele é uma máquina totalmente de entrada. Ele é um modelo focado em custo-benefício, em preço, para pessoas que estão procurando realmente um notebook de produtividade, de estudo, de trabalho, para tarefas básicas, no máximo tarefas intermediárias. Aqui no Brasil, entretanto, o Aspire 5 chega a ser muitas vezes considerado um notebook intermediário. Quando a gente faz a conversão, cotação de dólar e os preços que estão muito esquisitos, ele chega a ser um notebook que o mercado tende a não considerar mais tanto de entrada. Mas no exterior, ele é sim um modelo de notebook considerado de entrada focado em preço, beleza? O Aspire 5 é um notebook focado em estudo, trabalho e produtividade. Portanto, se você é estudante, advogado, contador, está na faculdade ou na pós-graduação, empreendedor, autônomo ou autônoma, enfim, qualquer profissão que exija um notebook que seja para tarefas básicas, sem travamento, sem lentidão, esse modelo pode ser sim um modelo indicado para você. Para quem não é o Acer Aspire 5, vamos lá, os perfis a seguir que eu vou te falar, eu não indico comprar esse modelo de notebook. Primeiro perfil gamer. Esse notebook ele não foi feito para jogos. Então se você tem esse perfil, se você é uma pessoa que está procurando algo para jogar diariamente, se você tem costume de jogar, você pode se frustrar. Porque o Acer Aspire 5 ele não tem essa pegada, ele não tem placa de vídeo dedicada e ele pode realmente deixar a desejar em jogos. É bem verdade que ele ainda roda alguma coisa, alguns jogos muito leves, tá? Mas ele não é indicado para isso. Então, se você tem esse perfil gamer, pensa muito bem antes de pegar esse notebook. Outro perfil que eu não indico esse Aspire 5 é estudantes ou profissionais de engenharia e arquitetura. Então, se você vai utilizar softwares gráficos, softwares 3D, como AutoCAD, Revit, SketchUp ou coisas do tipo, pensa muito bem antes de pegar esse notebook, porque o software gráfico ele é muito parecido com o jogo. Ele exige uma placa gráfica dedicada para rodar bem. Então, nesse sentido, o Acer Aspire 5 pode ser realmente um notebook limitado para o teu uso. E o terceiro perfil que eu não indico o Aspire 5 é para você que precisa de um notebook para fazer edição de vídeos ou edição profissional de fotos. Para fazer edição de vídeos, você precisa de uma configuração robusta. E a configuração do Aspire 5 que eu vou resenhar agora aqui não é uma configuração muito robusta para fazer edição. Ele pode até segurar alguma edição básica, mas para você fazer isso profissionalmente eu não indico. A mesma coisa para a edição profissional de fotos, porque o monitor dele, a tela do Aspire 5, apesar de ser uma tela boa, a fidelidade de cores dela não é excepcional. Então se você vai trabalhar profissionalmente com isso, pensa bem antes de pegar o Aspire 5. Então, resumidamente, são esses os perfis que eu indico o Aspire 5, estudante, profissionais liberais, contador, advogado, médico, pessoas que vão fazer uso básico de produtividade. E esses três perfis mais exigentes, que exigem configurações melhores, são os perfis que eu não indico, que é gamer, estudante de arquitetura ou engenharia ou profissional de arquitetura e o pessoal que vai mexer com edição de vídeos, beleza? Dito isso, vamos à próxima seção aqui, que é a configuração do Aspire 5 que eu testei. Bom, o modelo que eu testei, que eu analisei, que eu tô aqui com ele para fazer esse vídeo, foi o A514 54368P. Esse modelo tem uma tela de 14 polegadas Full HD
com tecnologia IPS, tem um processador Intel i3 de 11ª geração, 256 GB de SSD e 8 GB de memória RAM. Se você acompanha os meus vídeos, você sabe que hoje, atualmente, né, a configuração básica da básica que eu indico para você não ter problema com lentidão ou travamentos é i3 ou Ryzen 3, 8 GB de memória e 256 GB de SSD. Então, nesse caso, essa configuração aqui do Aspire 5 já resolve o que você precisa para fazer o básico do básico do básico, sem ter dor de cabeça, sem ter problema com lentidão ou com travamentos. Portanto, esse notebook passa nos requisitos mínimos e vale ressaltar que você também tem opções do Aspire 5 mais novo, né, de última geração, com configurações melhores. Você tem a opção dele com o processador i5, você tem a opção dele com 512 GB de SSD também. Agora falando sobre design e construção do Aspire 5. A carcaça dele é majoritariamente em plástico, só que no caso do Aspire 5 ele tem algo que os concorrentes não têm, que é a tampa frontal em alumínio. Então isso é bem bacana, o aspecto, né, do alumínio e a robustez dele é bem melhor que o plástico e a longo prazo o alumínio é muito mais resistente que o plástico. Então ter essa tampa em alumínio é algo legal que vem aí na linha Aspire 5 que a concorrência não tem. Normalmente os concorrentes são totalmente em plástico. E aí para você ter uma ideia, os notebooks mais caros, né, mais premium, como o MacBook, eles são totalmente em alumínio, né? E no caso dos de entrada, normalmente eles são totalmente em plástico. No caso do Aspire 5, ele tem aí pelo menos a tampa em alumínio, o que é algo bem diferente e legal. O Aspire 5, apesar de ser um notebook de entrada, ele não tem um design feio, eu não achei ele um notebook feio, o design dele é bacana, muito legal, mesmo ele sendo de plástico, né? Impressiona, não parece ser um notebook assim barato ou um notebook que vai ser frágil. Esse tamanho de tela de 14 polegadas, a meu ver, eu prefiro do que o de 15. Eu acho o de 15 muito exagerado, apesar do de 15 ter um teclado numérico e o 14 não ter. Tem gente que prefere o de 15 por ter esse teclado numérico a mais. Para mim, eu prefiro o de 14, né? Para mim, o tamanho ideal de notebook está entre 13 a 14 polegadas. Eu acho que mais que isso já é bem exagerado e talvez você perde um pouco a questão da portabilidade. Mas isso é uma questão pessoal. Tem gente que prefere o de 15, tem gente que prefere até notebook 16, 17 polegadas. Próximo ponto, conexões e portas. A maioria das conexões, né, das portas do Aspire 5 ficam no lado esquerdo do notebook. Ele possui duas portas USB-A, uma porta USB-C, uma porta HDMI e uma porta de rede RJ45. Já do lado direito, basicamente você encontra uma porta USB-A e você encontra uma porta para ligar fone e microfone, a famosa porta combo, né? Que é fone e microfone na mesma porta. Ponto fraco que eu achei na questão das conexões das portas do Aspire 5. No caso da porta USB-C, ela não suporta carregamento e nem utilização de monitor externo por ela. A porta USB-C dele é uma porta de dados, ou seja, para você, por exemplo, ligar um pendrive ou um HD externo USB-C e passar dados para o seu notebook. Mas você não consegue fazer o carregamento dele pela entrada USB-C, então isso para mim é realmente um ponto fraco e é algo que hoje, infelizmente, a gente só está encontrando em notebooks mais caros. Integrado ao touchpad do Aspire 5, você tem um leitor de impressão digital e no meu uso, nos testes que eu fiz, funciona bem. Eu gostei desse leitor de impressão digital. É claro que não vai se comparar ao leitor de impressão digital, por exemplo, do MacBook, mas o leitor do Aspire 5 é muito bonzinho, não deixa nada a desejar e te facilita muito na hora de você logar no Windows, por exemplo, porque você não precisa digitar uma senha enorme. Basta colocar o dedo lá e você já faz a conexão, né? Já faz o seu login muito mais rápido. Teclado e touchpad do Aspire 5. Bom, teclado eu gostei, é um teclado utilizável, não é nem de longe um dos melhores teclados que eu já utilizei para notebook. Não dá para te falar que realmente é fora da curva o teclado dele. É um teclado ok, é um teclado que dá tranquilamente para você usar no dia a dia, né? O
o feedback tátil é ok para a categoria dele. A cor do teclado eu também gostei, é uma cor preta, né? Então favorece o contraste. Você tem alguns modelos de Aspire 5 desses mais novos que o teclado é cinza. Eu particularmente não gosto do teclado cinza porque eu acho que perde contraste, porque o notebook já é todo cinza, né? Já é todo prata. Se você tiver o teclado prata, fica difícil de enxergar. Esse modelo que eu peguei, o teclado é preto. Eu particularmente prefiro, porque eu acho que o contraste fica melhor. Sobre o touchpad, ele é relativamente pequeno. Se você comparar o touchpad dele com o MacBook, por exemplo, você vai ver que é bem menor. E o touchpad é em plástico, não é vidro, né? Mas é um touchpad usável. Não é o melhor dos melhores, né? Não espere um touchpad extremamente maravilhoso, mas é totalmente utilizável no dia a dia. Eu testei, utilizei. Sim, dá para usar tranquilamente para tarefas básicas. Próximo ponto, tela do Aspire 5. Esse ponto aqui eu achei muito legal, né? Muito bacana a estratégia da Acer, porque ela trouxe uma tela Full HD IPS para esse modelo agora com processador de 11ª geração. No Brasil, a questão das telas de notebook é muito 8 ou 80, né? Ou você tem telas muito ruins, telas de mediana para ruins, ou você tem telas muito boas nos notebooks melhores. Dificilmente você tem uma tela que seja um meio termo, né? E nesse caso, a Acer acertou muito, porque a tela dele é muito melhor do que as telas da grande maioria dos notebooks de entrada, né? É uma tela bem melhor realmente que telas HD, né? Que as telas que estão aí no mercado. E ela também, obviamente, ela não chega aos pés de uma tela de um MacBook, de um Dell XPS, né? Então é uma tela meio termo, que já é Full HD, já tem a tecnologia IPS, ou seja, que o ângulo de visão não altera, não distorce o que você está vendo. Então foi realmente uma grata surpresa. Eu acho que nessa categoria de notebooks de entrada / intermediários é o melhor custo-benefício que você tem hoje em relação a telas, porque as outras opções que você tem só te entregam uma tela HD e uma tela sem IPS. Normalmente o painel tem uma tecnologia chamada TN, que já é uma tecnologia bem ultrapassada. Então foi um ponto muito legal, né? Essa combinação dessa configuração do Aspire 5 agora, dos novos, com essa tela que é uma tela bem interessante. Próximo ponto, hardware e performance. Esse Aspire 5 que eu peguei, o processador dele é um Intel i3 1115 geração 4. Ou seja, é um processador Intel i3 de 11ª geração. Se você não acompanha o mercado, a 11ª geração é a última geração, é a geração mais nova dos processadores Intel. Esse processador ele é suficiente para você fazer tarefas básicas do dia a dia. Se você é aquela pessoa que só abre planilha, Word, Excel, PowerPoint, abre Chrome, né, para navegar na internet, abre um software ou outro assim, um pouco mais pesado. Se você não vai fazer um uso muito pesado do seu notebook, um i3 desse de 11ª geração, ele é muito suficiente para você. Você não precisa de um processador i5, de um processador i7, se você vai fazer um uso básico. O que é mais importante para ti? É muito mais importante você ter os 8 GB de memória e você ter SSD. É isso que vai fazer o teu computador não travar e não ser lento. O processador, ele é importante? Mas não é ele que vai engargalar o teu uso diário. Isso considerando que você tenha o uso do teu notebook básico, certo? Então, se você é a pessoa que vai fazer uso básico, trabalho, estudo e tal, que não vai jogar, que não vai mexer com arquitetura, que não vai editar vídeo, um processador i3 provavelmente vai ser mais do que suficiente para você. Outra coisa legal nesse modelo do Aspire 5 é que ele tem muita capacidade de upgrade. Então, você pode, por exemplo, adicionar um HD de 2,5 polegadas, caso você ache que o SSD tem pouco espaço. Então, vamos supor que você, sei lá, quer guardar filmes no teu notebook. Estou dando aqui um exemplo, tá? E os 256 GB do SSD você acha que talvez seja pouco. Você pode comprar e depois adicionar, por exemplo, um HD de 1 TB, por exemplo, só para você guardar seus filmes. Então isso é possível, você manter o SSD de fábrica e adicionar depois um disco extra para guardar arquivos pesados. Então isso é uma coisa bacana, essa possibilidade de upgrade que o Aspire 5 te traz. Sobre memória, ele vem com a memória de 4 GB soldada na placa-mãe, então você não consegue tirar esses 4 GB, e ele vem com um pente adicional de 4 GB.
Então, por exemplo, se você quiser colocar mais memória, você tem que tirar um pente adicional de 4 GB e adicionar uma memória extra. Então vamos supor, você quer adicionar um pente de 8 GB, né, ao invés de 4. Aí você vai ficar com 12 GB de memória. Né? Aí você quer adicionar um pente de 16 GB. Aí você vai ficar com 20 GB de memória. Então sempre você tem que manter o pente de 4 GB que já vem soldado, você não tem como arrancar ele, e adicionar um pente extra. Mas assim, para uso básico, 8 GB de memória é mais do que suficiente, você não vai ter problema com isso. Próximo ponto, temperatura e conectividade Wi-Fi. O Aspire 5 tem um cooler que normalmente eu sempre percebo ele ligado, eu nunca percebi o cooler desligado, mas ele é muito silencioso, muito improvável de você ouvir o cooler funcionando ou de isso te incomodar. Então eu achei o notebook relativamente silencioso, tá? Eu não acho que ele vai te incomodar em relação a isso. Sobre temperatura, eu também não vi problema, eu utilizei ele. A saída de ar dele, majoritária, né? A saída principal de ar é atrás, tem umas saídas de ar assim embaixo do notebook. Na parte que você digita, eu não senti nos meus dedos, nas minhas mãos, né? Aquele ar quente, aquela temperatura muito alta, então isso não me incomodou. Sobre o Wi-Fi, ele vem com uma plaquinha Wi-Fi já de última geração, placa boa, né? Sem problemas, conectei nas redes Wi-Fi aqui da minha casa tranquilo. Potência ok, sinal ok, zero problemas em relação a isso. A autonomia de bateria. Aqui talvez, né, seja uma questão que não é tão boa assim do Aspire 5. A autonomia de bateria dele, para mim, é uma autonomia mediana para baixa. Ele vem com a bateria de 48 Wh, essa bateria é interna, ela não é removível. E nos meus testes, se você utilizar o brilho de tela dele no máximo, dificilmente você vai conseguir mais do que umas 4 a 5 horas de autonomia. Se você fizer um uso moderado, talvez você chegue aí numas 6 horas de autonomia por aí. Em resumo, a autonomia não é essas maravilhas todas, né? A gente sabe que tem notebooks aí que conseguem autonomias maiores, de 8 horas, 9, 10 horas, mas para a média da concorrência eu achei ok. Bom, vamos agora à conclusão final sobre o que eu achei do novo Acer Aspire 5. Pontos fortes: processador Intel de última geração, SSD de fábrica, possibilidades de upgrade de disco e de memória, tela Full HD com tecnologia IPS, tampa de alumínio, leitor de impressões digitais e excelente, bom para excelente custo-benefício quando a gente considera configuração versus categoria dele dentro do mercado brasileiro, tá? Eu não estou dizendo que esse notebook ele é barato, mas se você for comparar com o mercado brasileiro, o custo-benefício dele tá razoável dentro do que o mercado oferece. Pontos fracos que eu achei: o touchpad dele eu achei pequeno, relativamente pequeno. A construção dele ser majoritariamente em plástico é para mim um ponto fraco, mas é uma coisa muito difícil de você achar um notebook que não seja de plástico, né? Na categoria dele, menos mal que pelo menos a tampa é em alumínio. E o outro ponto fraco que eu achei é o USB-C sem a possibilidade de você fazer carregamento, né? De passar energia pelo USB-C. Então, resumo da ópera: esses modelos novos aí do Acer Aspire 5 realmente estão bem legais, estão com coisas novas aí bem diferentes. E eu acho que sim, a Acer saiu na frente da concorrência, porque se você for pesquisar os concorrentes dele, vai ser difícil achar uma configuração parecida, né, que entregue tudo que o Aspire 5 está entregando pelo mesmo preço. Começa pela tela, né, para você achar a configuração do Aspire 5, né, na concorrência com tela IPS Full HD, primeiro que nem acha. Segundo que se você achar, talvez seja muito mais caro. Então eu acho que a Acer largou na frente, está bem legal esses modelos aí de notebook e que a concorrência vai ter que correr atrás agora de fazer novos lançamentos para conseguir igualar esse padrão de configuração versus preço que a Acer jogou aí no mercado brasileiro. Beleza? Então esse modelo de Acer, né, do Aspire 5, nessa configuração que eu peguei, eu considero um dos melhores custo-benefício que você tem hoje, nesse valor aí entre R$3.000 a R$3.500, tá bom? Então se você estiver procurando algum modelo de notebook nessa faixa de preço, ele realmente é uma excelente opção. Bom, era isso que eu tinha para te falar. Se você curtiu esse vídeo, já deixa teu like, se inscreve no canal para nos ajudar a continuar crescendo. Eu vou deixar o link aqui do notebook na descrição para se você quiser dar uma olhada. Um grande abraço e até a próxima.